Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre afirmações de Jesus a respeito dele mesmo. E hoje queremos compartilhar com os irmãos: eu sou a ressurreição e a vida. Neste domingo da ressurreição, neste domingo em que celebramos o maior e mais importante marco da história do cristianismo, queremos nos reportar a afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11. João capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 27. A palavra de Deus nos diz que, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram para visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações. Queria apenas, de forma introdutória, relembrar aos irmãos um pouco dessa história. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Eram pessoas muito chegadas, muito próximas a Jesus. E Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. E preocupada com a saúde de Lázaro, inclusive com a possibilidade dele vir a morrer, as irmãs Marta e Maria mandaram avisar Jesus, pediram que alguém avisasse a Jesus. Mandaram-lhe dizer: está doente aquele que você ama. Está doente aquele que você ama, por quem você tem um apreço tão grande. O seu amigo está doente. E Jesus, então, certo do que estava para acontecer, demora um pouco mais, resolve não chegar exatamente naquele momento em que, no entendimento de Marta, seria o momento apropriado. Quando chega a Betânia, Lázaro já está morto e sepultado simplesmente há 4 dias. Quando Marta toma conhecimento que Jesus estava se aproximando, ela deixa os seus consoladores, deixa os seus amigos em casa, deixa inclusive a sua irmã Maria em casa, sentada, e vai ao encontro de Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela diz o que nós encontramos no verso 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Senhor, o Senhor chegou atrasado. O Senhor demorou muito. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter curado o meu irmão.
Ele não precisaria ter morrido. Que momento precioso! Certo autor disse que esta é uma oração em que Marta simplesmente rasga o seu coração diante de Deus. Foi um dos discursos mais humanos de toda a Bíblia, em que Marta falou com uma certa medida de recriminação, de condenação a Jesus, que ela não poderia controlar dentro dela. Se o Senhor tivesse chegado na hora, se o Senhor tivesse vindo no exato momento em que eu pedi que viesse, é como se Marta estivesse dando uma bronca em Jesus. E Jesus então começa a conversar com Marta. Marta, não se preocupe. Não se preocupe, seu irmão há de ressurgir. Eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia, na ressurreição do último dia. Marta, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que estava por vir ao mundo. Talvez a gente pudesse pensar, parar um pouquinho para pensar na necessidade de rasgarmos o nosso coração diante de Deus. Eu não sei o que se passa no seu coração nesta manhã. Eu não sei como você está diante de Deus neste instante. Eu não sei quais são as angústias da sua alma, as angústias mais profundas do seu coração. Talvez você queira fazer algumas colocações para Jesus. Talvez você queira dizer: Jesus, por que tu não fizeste isto? Por que tu não fizeste aquilo? Por que tu não chegaste na hora que eu pedi? Por que tu não me socorreste naquele momento em que eu precisava tanto? Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu quero encorajar você a rasgar o seu coração diante de Deus, a abrir o seu coração diante do Senhor, como Marta fez. Abra o seu coração para Ele. Diga a Ele tudo aquilo que está angustiando, tudo aquilo que está perturbando o seu coração, tirando a sua paz, roubando o seu sono. Abra o seu coração diante deste Cristo que ama você e que está no controle de todas as coisas e que sabe o momento certo de agir, sabe a hora certa de realizar as suas obras e sabe o que deve fazer muito melhor do que eu e você juntos. A grande questão é que Jesus tinha um propósito em relação a Marta, Maria e Lázaro. Por quê? Por que Marta e Maria estavam tão angustiadas? Porque elas conheciam o Cristo que curava, que tinha poder sobre as enfermidades, que tinha poder sobre as doenças. Então, se Lázaro estava doente, vamos chamar aquele que cura, vamos chamar aquele que sara, para que venha ao nosso encontro e nos socorra neste momento e cure o nosso irmão. Mas Jesus tinha algo mais para Marta e Maria e o próprio Lázaro. E muitas vezes Jesus não vai chegar no momento exato que nós queremos, que nós achamos que Ele deve chegar, porque Ele tem algo mais para nós.
porque Ele quer se revelar a nós de uma maneira que nós não o conhecemos ainda, que nós não o experimentamos ainda. Marta e Maria conheciam o Jesus que curava, mas Jesus queria que elas conhecessem o Jesus que ressuscitava. Por isso, entre aspas, chegou atrasado a Betânia. Por isso, não chegou no momento que aquelas irmãs queriam tanto, desejavam tanto. Jesus não chegou na hora de Marta e Maria, mas chegou na hora dele, no momento dele. E permitiu que não apenas Marta, Maria e o próprio Lázaro vissem a sua glória, como toda aquela região tomou conhecimento de que o Salvador havia chegado, que o Filho de Deus estava entre eles, e era capaz não apenas de curar uma doença, mas de ressuscitar um morto, de levantar alguém da sepultura, de tirar alguém do seu sepulcro. Quando você não encontrar respostas para as suas indagações, para as suas perguntas, lembre-se que, da mesma forma, o Senhor poderá revelar a você aspectos da sua própria natureza, aspectos do seu modo de agir. O modus operandi de Deus é um, e nem sempre nós vamos entender a forma como Ele opera, como Ele age. Nem sempre vamos entender na hora aquilo que estamos vivendo. Jesus disse: o que eu faço vocês não entendem agora, entenderão depois. De fato, às vezes a gente entende depois, mas às vezes nós vamos levar para a eternidade aquela situação sem entender. Poderemos entender depois, mas poderemos também não entender. O que importa não é se a gente entende ou não entende. O que importa é que a gente crê. Que a gente crê que Ele está conosco. Crê que Ele é a ressurreição e a vida. Crê que a nossa vida está segura nas suas mãos, para nos amparar, para nos sustentar, para nos conceder da sua graça e da sua misericórdia. Teu irmão ressuscitará, Marta. Teu irmão ressuscitará. William Barclay disse que há uma coisa clara aqui. Jesus não estava pensando em termos da vida física simplesmente. O cristão morre como todos os demais. O ser humano que crê em Jesus enfrenta e experimenta a morte física como qualquer outro. William Hendrickson diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Tanto a ressurreição quanto a vida estão nele. Estão nele. Primeiro a ressurreição, depois a vida, porque a ressurreição abre a porta para a vida e a vida eterna que Deus reservou para nós. Jesus é a ressurreição e a vida em pessoa. Em pessoa. A vida completa, abençoada por Deus. Como tal, Ele também é a causa, a origem ou a fonte da ressurreição gloriosa dos crentes e de sua vida eterna. Porque Ele vive, nós também viveremos. Sem Ele nada resta a não ser a morte. Com Ele a ressurreição e a vida estão garantidas para mim e para você. Esta é exatamente a verdade que Marta falhou em compreender. É interessante perceber que Jesus tirou a doutrina da ressurreição das sombras e trouxe para a luz. E aplicou a sua própria pessoa. A revelação no Antigo Testamento sobre morte e ressurreição é incompleta, mas Jesus diz: eu sou a ressurreição.
Jesus tirou essa doutrina de um livro e a transferiu para a sua própria pessoa. Quando você tem um problema jurídico, você, mais do que achar que precisa de um livro, você sabe que você precisa de um advogado. Quando você tem um problema de saúde, mais do que um livro sobre saúde, você vai procurar uma pessoa, que é um médico. Quando você está com um problema, você procura uma pessoa. E Jesus disse: eu sou essa pessoa, que é a ressurreição e a vida. Ele trouxe para a sua própria pessoa a ressurreição e a vida. Quando estamos encarando o nosso último inimigo, que é a morte, queremos um Salvador, não um livro simplesmente. Queremos uma pessoa que esteja conosco e que nos leve para o céu, para estarmos para sempre com Ele. Em Jesus Cristo, toda esta doutrina torna-se pessoal. Quando percebemos ou pertencemos a Ele, temos tudo o que precisamos na vida, na morte, no tempo e na eternidade. Warren Wiersbe diz que a maior transformação realizada por Jesus foi passar a doutrina da ressurreição do futuro para o presente. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, lá no último dia ele há de ressuscitar. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta olhava apenas para o futuro. Jesus olhava para aquele momento precioso, para aquela hora, Marta olhava para o futuro. Os seus amigos olhavam para o passado, dizendo: se ele estivesse aqui, se ele tivesse vindo quando Marta pediu, ele não teria morrido. Mas Jesus olha para o presente, dizendo: eu sou. Jesus tentou voltar a atenção de todos para o presente. Onde quer que ele esteja, a ressurreição de Deus está disponível aqui e agora. Carson afirma que a preocupação de Jesus é desviar o foco de Maria de uma crença abstrata sobre o que acontece no último dia para uma crença pessoal naquele que é o único que pode provê-la. Assim como Ele não só dá o pão do céu, mas Ele mesmo é o pão da vida. Assim como Ele não só ressuscita os mortos no último dia, mas Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Não há ressurreição nem vida eterna fora de Jesus, fora do Senhor. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas há uma questão espiritual envolvida nesta palavra de Jesus, que nós vamos compreender de uma maneira melhor através de Paulo em Efésios capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, de 1 a 7. O apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, Efésios 2, de 1 a 7. Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, há um porém em Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Trata-se, meus irmãos, de uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas sem Cristo, de todas as pessoas sem Jesus em suas vidas. E a sua origem é achada em transgressões e pecados, em delitos e pecados. A palavra transgressão ou delito aqui significa um passo falso que envolve a travessia de uma fronteira conhecida ou o desvio de um caminho certo. Digamos que um barco está navegando e de repente ele ultrapassa a marca das águas brasileiras. De repente, uma pessoa está caminhando na fronteira brasileira com algum outro país e, de repente, sem perceber, ele passa a fronteira. Isso é um delito. Você entra num território que não é seu, sem autorização, sem permissão. Isso é um delito. Delito é o desvio de um caminho certo. Você sabe que deve ir por aqui, mas você resolve ir por ali. E você se desvia do propósito de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. A palavra pecado está relacionada com o nosso fracasso em atingir o alvo ou o padrão determinado por Deus para a nossa vida. Na verdade, diante de Deus, nós somos tanto rebeldes quanto fracassados. A principal consequência do pecado é a morte, e a morte espiritual. O salário, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado disso é que estamos mortos, estamos alheios à vida de Deus. Pecado é errar o alvo de Deus para nós. Mas como disse um amigo meu, pecado é não apenas errar o alvo, mas estabelecer outros alvos que não são os alvos de Deus para a nossa vida. Nós estabelecemos os nossos alvos, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou para nós. E queremos atingi-los, queremos correr atrás deles. E como diz Eclesiastes, parece que passamos a vida inteira correndo atrás desses alvos ou atrás do vento. E não chegamos a lugar algum, porque estabelecemos alvos que não têm nada a ver com Jesus, que não têm nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o propósito de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando uma pessoa morre, torna-se insensível. Podemos tocar, podemos abraçar, podemos beijar, mas um cadáver não tem sentimentos, um cadáver não percebe o que está ao seu redor, um cadáver não percebe as pessoas que estão ao seu redor, ele não tem a menor noção se está sendo sepultado por uma pessoa ou por milhares de pessoas que estão participando daquele funeral. O pecado, da mesma forma, anestesia o homem, torna o ser humano insensível à sua perdição eterna e torna o ser humano insensível à voz de Deus. A voz de Deus. Certa vez estava participando de um sepultamento e naquele sepultamento tinha uma pessoa que, a pedido da família, tomou a palavra para dar uma palavra de conforto à família, mas chamou minha atenção de que, num dado momento, ele
começou a falar a respeito do morto. Mas depois ele passou a falar com o morto, como se fosse possível falar com ele, como se o morto pudesse ouvir aquilo que ele estava dizendo. A Bíblia nos diz que estávamos mortos, insensíveis à voz de Deus, incapazes de ouvir a voz do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, pela graça somos salvos, nos ressuscitou com Ele. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. Ele nos tira da morte agora. A nossa experiência com Cristo é tão grande, tão profunda, que Ele nos tira da morte agora, para começarmos a experimentar a vida que somente encontramos nele. Ele nos ressuscita, Ele nos levanta dos nossos pecados e nos concede a garantia, nos concede a certeza da salvação, da vida eterna. Certo autor disse que nós chamamos este mundo de terra dos vivos, entretanto, deveríamos chamá-la de terra dos mortos. Mas Jesus, por Jesus, sabemos que quando chega a morte, não saímos da terra dos vivos, mas, na verdade, nós entramos nela. Há vida na eternidade em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Por Jesus Cristo sabemos que nos dirigimos não rumo ao ocaso, mas à aurora. Nos dirigimos à eternidade na presença do Senhor. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Jesus faz uma pergunta a Marta: você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Jesus é aquele capaz de ressuscitar você agora do seu estado de perdição, de morte? Você crê que Ele é capaz de levantar você dos seus pecados, dos seus delitos e pecados, e dar a você esperança de salvação, de vida eterna, de uma vida com Ele para sempre na eternidade? Quando nós afirmamos que cremos, Marta não duvidou, ela disse: sim, Senhor, eu creio. E mesmo que meu irmão esteja morto, eu sei que ainda agora, tudo aquilo que tu pedires, lhe será concedido. Eu creio, Senhor, eu creio. Nesses dias difíceis que vivemos, amados, nós precisamos reafirmar a nossa fé, precisamos reafirmar a nossa convicção de que o nosso Cristo vive, e que nós cremos nele, e que este Cristo, que certamente nos ressuscitará no último dia, está conosco hoje para nos ajudar a enfrentar os desafios deste tempo, para nos dar da sua graça e do seu favor diante de todas as lutas e provações que temos a enfrentar em nossas vidas. Quando cremos, entramos numa nova relação com Deus, num novo relacionamento com Deus. Quando cremos que Deus é tal como descreveu Jesus, adquirimos a certeza de que Deus é, acima de tudo, um Deus redentor, que nos redime dos nossos pecados. Desaparece o temor da morte, porque esta significa ir para aquele que nos ama e que nos sustentará em seus braços por toda a eternidade. Quando cremos, entramos numa nova relação com a vida. Quando aceitamos a forma de vida de Jesus, quando nos comprometemos com ela, quando nos convertemos, os seus mandamentos, as leis que regerão a nossa vida, nos mostram que Ele está aqui para nos ajudar
a levar a vida que Ele nos ordena levar. Ele nos ajuda a enfrentar e a cumprir, não apenas a enfrentar os desafios, mas também a cumprir os seus mandamentos e a obedecer, portanto, a sua palavra. Quando aceitamos o convite, quando aceitamos o caminho de Jesus como o caminho da nossa vida, aí sim a nossa vida vale a pena ser vivida. Quando cremos nele, quando confiamos nele como nosso Salvador, nós experimentamos a ressurreição e a vida. A ressurreição do nosso estado de perdição eterna agora. E começamos a experimentar a vida que começa nele e terminará na eternidade, ou dará continuidade na eternidade. Mas a história não para por aí. Depois de encontrar-se com Jesus, Marta volta à sua casa, abraça sua irmã Maria e diz: Maria, o Mestre está aí e te chama. E naquele momento, Maria se levantou e foi correndo atrás do seu Mestre. Como disse no início, eu não sei como está o seu coração hoje, mas o Mestre está chamando você para consolar o seu coração, para renovar a sua esperança, para lembrar a você que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele tem poder para transformar a sua vida, que Ele tem poder para dar um novo rumo, um novo sentido à sua existência. Maria foi ao encontro de Jesus e abraçou o seu Mestre, se prostrou diante do seu Mestre, aquele que estava na sua casa, diante de quem ela se sentara para ouvir a sua palavra e ainda ouvir a repreensão da sua irmã ao dizer: Mestre, será que o senhor poderia chamar a atenção da minha irmã? Temos tanta coisa para fazer em casa. E ela está aí sentada, me deixando sozinha com os afazeres da casa. E Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada, preocupada com tantas coisas que não são necessárias. Na verdade, uma só é necessária: que ela esteja aqui comigo, que ela esteja aqui aos meus pés. E então, Maria se prostra, ouve a voz de Jesus, e Jesus vai até o sepulcro. Quando Jesus chega diante do sepulcro, diz o texto, em um dos menores versículos da Bíblia, se não o menor em algumas versões, em algumas traduções, Jesus chorou. É interessante perceber que Marta estava rodeada na sua casa de pranteadores profissionais, que, segundo a cultura daquela época, eram pessoas que poderiam ser até mesmo contratadas para chorar. Nunca vi isso, irmãos. Contratadas para chorar, para lamentar, para prantear uma pessoa que havia morrido. E olha que já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Ainda no 4º dia estavam lá chorando e pranteando a morte de Lázaro. Agora, o Filho de Deus chora, não por ter sido contratado para chorar, não como um pranteador profissional, mas Jesus chora como alguém que se identifica com a dor do outro. Jesus chora com quem tem empatia pelo outro. Jesus chora como alguém que se importa com o sofrimento do outro. Ao ver o sofrimento de Marta e Maria, Jesus chorou.
porque Jesus é aquele que se importa comigo e com você. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro em nossas dores, em nossas angústias, e se identifica com o nosso sofrimento humano. O Cristo que ressuscitou foi o mesmo que foi até a cruz, o mesmo que sofreu, que foi conhecido como homem de dores e que soube o que era padecer, não porque fizera um curso sobre o sofrimento humano, mas porque se tornara um de nós e sentira na pele as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, o Deus que chora conosco, o Deus que se alegra conosco, o Deus que celebra conosco, mas o Deus também que chora e que está junto a nós para nos ajudar a enfrentar as nossas mazelas e para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Ali diante do túmulo, Jesus ordena para que retirem a pedra que fechava aquele sepulcro. Marta faz uma lembrança muito interessante. Senhor, não tem mais jeito. Senhor, não tem mais jeito. Já cheira mal. Já faz 4 dias. Já está em estado de decomposição. Já cheira mal. Não toque nisso não. Deixe para lá. Não tem mais jeito. Jesus disse: tirem a pedra. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nós não queremos tocar mais, mas Jesus vem ao nosso encontro e toca. Situações em que nós queremos afirmar: não tem mais jeito, não tem mais solução, Senhor, deixa para lá, deixa do jeito que está. Mas Jesus vem ao nosso encontro, e porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele vem ao nosso encontro e diz: tirem a pedra, vamos tratar disso, vamos resolver isso. Lázaro, venha para fora. Venha para fora. Aquele que é a ressurreição e a vida tem autoridade para dizer a um defunto, morto há 4 dias, para sair de dentro de um sepulcro com vida. Eu fico imaginando que Lázaro deve ter ficado também chateado com Jesus. Senhor, eu estava na eternidade. Eu estava nas moradas do Pai. E agora eu estou aqui para sofrer tudo de novo, para passar por todos os problemas novamente. Mas Jesus precisava ressuscitar Lázaro para dizer a todos, para fazer com que aquela família e que toda aquela região conhecesse não apenas o Jesus que curava, mas o Jesus que ressuscitava, Jesus que fazia aquilo que era totalmente improvável aos olhos humanos fazer. Aquele que age justamente naquilo em que nós não temos a menor expectativa. Quando as nossas esperanças já se frustraram totalmente e nós achamos que já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Eu queria lembrar a você que ainda que o seu casamento esteja cheirando mal, ainda que a sua família esteja cheirando mal, ainda que situações da sua vida estejam cheirando mal, há um Cristo que tem autoridade sobre a morte e tem autoridade sobre todas as coisas na vida, e que tem poder para dizer a um defunto e tem poder para resolver o seu problema, que tem poder para levantar um defunto morto há 4 dias. Está aqui, este Cristo está ressurreto, vivo entre nós nesta manhã, para receber a nossa adoração
e para ministrar a você aquilo que você precisa para enfrentar esse tempo em que você está vivendo. Este é o Cristo que chora com você, este é o Cristo que vem ao encontro das suas lágrimas, das suas angústias, das suas tristezas desse tempo. Este é o Cristo que tem poder, todo o poder nas suas mãos, e é capaz de fazer aquilo que você acha ser totalmente impossível, improvável, sem a menor chance de ser realizado. Dê uma oportunidade a Jesus para agir, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Pelo contrário, terá a vida eterna. Pelo contrário, estará com o Pai para sempre. Ouvirá Jesus, que é a ressurreição e a vida, lhe dizer naquele dia: venha, bendito do meu Pai. Receba por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos neste momento para falarmos com Deus. Quero encorajar você nesta manhã, porque Ele está vivo. Podemos crer no amanhã, porque Ele está vivo, temor não há, porque Ele é a ressurreição e a essência da própria vida. O amanhã podemos enfrentar. Sim, vivo está. E porque Ele está vivo, não precisamos temer. Ainda que as situações estejam indo de mal a pior, ainda que o caos tenha se instalado, ainda que esteja cheirando mal, ainda que não queiramos remover a pedra, vamos deixar do jeito que está, Senhor. O Cristo, que é a ressurreição e a vida, está com você, chorando com você. Não apenas vendo as suas lágrimas, mas Ele está chorando com você, identificando-se com o seu sofrimento, com a sua angústia. Ele está aqui porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Lázaro ressuscitou naquele dia, mas um outro dia ele morreu. Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo para sempre. Ele está vivo para sempre e Ele está aqui nesta manhã, conosco, comigo, com você, neste santuário, para se identificar com o nosso sofrimento, para se identificar com as nossas dores e para renovar a nossa esperança de que um dia estaremos para sempre com Ele na eternidade. Quero convidar vocês, meus amados irmãos, para ficarmos de pé e cantarmos, porque vivo está.